3 jogadores podem estar de saída do Verdão. A gente tem Rômulo, Naves e Rony, que recebeu uma porção de sondagens. Rapaziada, ainda tem o Verdão se interessando por atacante do Feyenoord. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem. Então roda a vinheta. Dale, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. É com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde. Eu chego com a info, com a notícia, você vem aqui com o seu like. Não se esqueça, pense em ser membros, porque membro ganha muitos mimos e também ajuda aqui a casa, rapaziada. É mais barato que um cafezinho. Bora para as nossas infos? Vamos começar aqui com o Naves, que está recebendo sondagens. A gente tem aí o Sport e o Curitiba se interessando pelo jogador. Rapaziada, o Naves não foi muito utilizado em 2024, entrou uma partida ou outra, em caso que era muito extremo. Depois chegou o Vitor Reis no Campeonato Brasileiro, que foi a estreia dele contra o Corinthians, assumiu a frente do Naves. Em 2023, o Naves foi mais utilizado. Nesse Brasileirão, o Vitor Reis apareceu jogando muito. A gente entende que é um cara que quer jogar, já tem 22 anos, e ele está no momento de ou você negocia o jogador, porque depois a gente não vai ter muito empréstimo para onde alocá-lo, ou então você faz um empréstimo para fora. Negociar jogador é importante aqui no Brasil, porque aí vai de vez, e empréstimo você põe para fora, para algum clube europeu, como por exemplo, segunda divisão de Portugal, que adora contratar jogador do Palmeiras, e lá ele fica um ano, deu certo, aí vai e compra o jogador. Esse é o ritmo para jogadores que nem Naves, Vanderlan, jogadores que já têm uma idade elevada e não conseguiu se consolidar na CEP. Eu acho que seria o ideal. Sport Curitiba, cara, pra ele tá ótimo. Tá ótimo. Vai poder ir pra algum clube desses, ser titular e mostrar mais futebol. Pena que não foi mais utilizado aqui no Palmeiras, mas a gente entende. Gustavo Gomes, Murilo, tinha um Luan. Aí depois o Naves começou a jogar mais em 2023 e em 2024 chegou o Vitor Reis. Naves seria um bom zagueiro para o banco? Seria, mas o que o jogador quer para ele? O que o jogador vai entregar? Isso que a gente tem que pensar. Rômulo recebe sondagem do Vitória. Rapaziada, o empresário do Rômulo, ele informou que o Palmeiras está recebendo sondagem do Vitória pelo meio-campo Rômulo, que não jogou muito esse ano, o ano passado, né? Ele jogou 12 partidas e teve participação naquele gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, pela Copa do Brasil. O Rômulo, ele já foi informado pelo Abel que ele deverá ser utilizado, pelo menos isso foi o que o Abel falou ano passado, mas a gente percebe no mercado o Palmeiras procurando Andreas Pereira, o Matheus Pereira, jogadores ali para o meio campo. Então, se realmente o Rômulo será utilizado, a gente só vai saber no decorrer da temporada. O Rômulo, ele quer ficar no Palmeiras. Ele acredita no projeto do Verdão, no trabalho do Verdão e o que realmente ele pode ter de oportunidade aqui. Eu imagino que é muito melhor ele ficar no Palmeiras, ser utilizado uma ou outra vez e com o tempo ir adquirindo essa rodagem. O interessante é que a gente tem que lembrar, o Rômulo, ele não veio de um time grande. Ele não é uma grande contratação. Ele é um cara que veio de um time de segunda divisão, Novo Horizontino, fechar o elenco para cumprir ali o que o elenco entrega. Então, por isso que ele não é muito utilizado. Mas eu acho que a gente tem que ter jogadores desse naipe para poder ser utilizado durante o ano. Não são grandes jogadores, mas que entrem, conseguem colocar um bom trabalho e que tem muita vontade de ganhar. Agora vamos entrar na seara do Rony, rapaziada. É o seguinte, eu fiz um vídeo falando que o Rony não estava recebendo propostas. E, incrivelmente, ontem à tarde, começou a sair em todas as mídias, eu digo as mídias tradicionais, que o Rony teria sondagem de 6 clubes. Eu vou até falar aqui para vocês. Vamos lá. Bahia, Fluminense, Galo, Santos, Vasco e Cruzeiro. Esses são os clubes que de uma hora para outra criaram vontade de ter o Rony. Rapaziada, é o seguinte, Bahia é um clube que eu acho difícil o Rony ir. Você põe Cruzeiro, Fluminense e Santos, são clubes que sondaram o Rony. Já o Vasco, a informação é que o Carille teria pedido realmente o Rony para aí fazer parte do seu elenco. Eu vou falar a verdade para vocês. Rony, 29 anos, tem um salário muito alto.
Qualquer um desses clubes certamente vão querer um empréstimo. Até para quê? Para saber se o Rony vai render no clube deles. O empréstimo, a gente tem um problema muito grande, que o jogador custa caro. O jogador, ele custa mais de 1 milha. Se o Palmeiras for pagar 70%, cara, 700k. 80%, 800. Então não precisa nem falar 90, né? Então o Rony, o interessante para ele é sair do Palmeiras para algum clube de fora, aonde o euro lá, pouco euro vale muito real aqui. Se o Palmeiras for emprestar um jogador desse, a gente vai pagar muito pro cara ter um desempenho, jogar muita bola e um clube rival aqui do Brasil. Esse é o problema desses contratos longos, desses aumentos salariais que a gente entende. Para mim, o problema não é um aumento salarial, porque se o cara tá jogando muito e tem sondagens, tem clubes, você aumenta, beleza, porque o cara tá entregando. O problema é o cara entregar uma ou outra temporada, você aumenta o salário dele e de repente você tem um jogador superfaturado. Isso é um jogador superfaturado que jogou 1, 2 temporadas, hoje não joga nada e tem um salário muito alto. E a gente precisa ter a sorte de alguém querer comprar o jogador. Jogador que vale 30 milhões de reais. Resumindo, Palmeiras ou fica com o jogador para pagar aí o salário dele e poder ter uma opção no banco, que às vezes o Rony ele reencontra ali um pouco do seu futebol e ajuda a CEP. Isso pode acontecer também. Eu pergunto, qual a sua opinião e o que você faria no lugar do Palmeiras por questão de empresta o Rony para um clube brasileiro, paga grande parte do salário que é alto dele, ou então espera para tentar negociar o jogador, ou fica com ele. Eu acho que o Palmeiras tem que ficar com o jogador até chegar numa proposta de fora. Rony, 30 anos, foi muito importante, hoje já não é. Rapaziada, agora vamos lá. A informação que saiu ontem à noite é que o Palmeiras tem interesse em Igor Paixão, atacante do Feyenoord. Cara, Feyenoord da Holanda. Jogador que tem 106 partidas, 22 gols. Primeiro gol dele marcado na Europa foi na Champions League. Pode ser uma boa opção? Pode ser. Hoje, no Transfer Market, o jogador está avaliado em 17 milhões de euros. Eu falo para vocês, qualquer bagre é 15, 20 milhões de euros. É incrível. Não estou falando que o Igor Paixão é bagre, mas é um jogador que não é tudo isso. Não é tudo isso. Igor Paixão, que apareceu no Coritiba, depois foi para a Holanda, onde ele está. E a informação que a gente tem é que o Feyenoord não tem interesse de negociar o jogador. Palmeiras fez uma consulta, o valor é alto e você já percebe que o clube holandês não tem interesse em liberar o jogador. A gente tem um problema aí. Palmeiras tem um baita de um problema para resolver. E aí, qual a sua opinião? Acha que o Palmeiras deveria ir para cima e tentar essa contratação? É uma opção de mercado. Eu sei que a gente vai falar 17 milhões aí, dá mais de 100 milhões de reais e o Palmeiras vai ter que pagar isso. Ó, há 2 anos atrás o Verdão não quis pagar 100 milhões, que foi o que o Flamengo pediu pelo Pedro. O Palmeiras chegou a oferecer 90, não quis pagar 100. Hoje o Palmeiras está pagando mais de 100 milhões em outros jogadores. Por isso que a visão de mercado, a opção de você ter um scout, virar e falar, ó, vale, esse cara vale muito. O Pedro é um cara que não tem comentários. Todo mundo sabia que o valor dele ali de 100 milhões, 110, 120, seria um valor justo. Ah, mandava jogador, fazia isso, fazia aquilo, tentava algo diferente. Isso que o Palmeiras deveria ter feito, porque teria já um atacante consolidado dentro da sua equipe. Hoje a gente não tem um atacante consolidado, tem o Flaco Lopes e só ele e o Luigi que pode subir, que na minha opinião, cara, tem que ser o cara aí já para pegar essa posição, começar a entrar mais, porque o Flaco Lopes é novo, ele tem de 20 a 22 anos. Qual a diferença do Luigi também? Me fala. O Luigi tá tudo bem, é bem mais novo, mas é um cara que tá vindo bem na base. Dá oportunidade pro garoto. Sem jogar ele aí em um jogo difícil, dá oportunidade de ter ele em mais partidas. E é isso que eu imagino que o Abel vai fazer. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!